bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar, né, essa jornada aqui, ó, das leis. É, olha, a gente tem aqui metade das pessoas, talvez até um terço das pessoas que disseram que começariam essa jornada. Quem puder é, dar ali dentro da comunidade um input, um aviso lá, gente, vamos, tá começando. Deem lá um breve aviso aí para mim, para a gente. É muito importante a gente honrar, né, os nossos compromissos. Alguns de vocês falaram que não poderiam estar, que assistiriam depois, mas colocaram o nome, tudo bem, tudo certo. Mas lembrem disso, né? A gente honrar os nossos compromissos, os nossos acordos pessoais, a nossa palavra, aquilo que a gente fala para a gente. Isso é extremamente importante para treinar o nosso cérebro. Quando a gente fala, né, alguma coisa e a gente não cumpre, a gente está ensinando para o nosso cérebro que a nossa palavra não vale de nada. Então, lembrem disso, fiquem com esse ensinamento aí. Ó, a Val já está mandando aqui, ó. Vamos lá. Eba, isso aí, ó. Só vi aqui o não se sabotem. Gratidão, Val. Vamos nessa. Bom, é com muito prazer, assim, é com muita honra que eu quero compartilhar com vocês. De tempos em tempos, eu falo sobre as leis, mas elas são leis, né, que regem o universo. Quer a gente acredite ou não, quer você conheça ou não, quer você saiba ou não, quer você ache, né, que é importante ou não, elas são leis, tá? Lei é lei. Aquilo que você acredita, aquilo que você acha, na lei não vale, né? Assim como as leis não somente as leis do universo, mas as leis que regem também o nosso sistema, é assim, é uma lei que foi colocada, foi imposta, foi aprovada, é uma lei. E quando você está fazendo com consciência, você está descumprindo a lei. E quando você está fazendo sem consciência, você também está descumprindo a lei. Então, lei é lei. A gente vai falar sobre essas 7 leis que regem o universo, são leis espirituais, e que a cada ela é como a Bíblia, tá? A cada vez que você lê, você aprofunda algo, você aprende algo, uma janela no teu cérebro se abre para um novo entendimento. Assim é como a Bíblia, né? Você às vezes lê lá um versículo, você lê uma passagem, você compreende uma coisa, você fala, uau! E aí depois você lê de novo, você fala, nossa, eu entendi isso melhor. Ou alguém te ensina, alguém te traz um olhar e você fala, uau, não tinha percebido essa parte. E as leis, né, essas leis que a gente vai estudar, aprofundar, vocês também, mesmo que você já conheça, mesmo que você já tenha, né, lido, escutado, você também vai, né, ter novos entendimentos, tá? Então a gente vai hoje, né, falar, a gente vai começar pela primeira lei, que é a lei mais importante. Me falem aqui, ó, quem conhece as leis? Quem já ouviu falar, e quem já estudou as leis, dois. Escreve aqui para mim. Ou, se quiser, digita, mas é mais fácil quem já escutou falar sobre as leis, já sabe que ela existe, ou quem já estudou. Tudo bem, Kari? Sem problemas. As leis herméticas, né, são leis também, né, universais, tá? Mas eu estou falando das leis do sucesso. As leis herméticas são parecidas, tá? Mas são mais, são outras leis, assim. A gente vai falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Sim, Kari tem o livro, já escutou, maravilhoso. Tá. Já assistiu alguma coisa na comunidade? Então, maravilha.
Já leu o livro. Isso aí, pronto. Isso aí. E é isso. Mesmo que você já tenha, né, estudado, mesmo que você já conheça, sempre tem algo aí, né? Ou não somente para você aprender, mas para você vivenciar, porque a gente vai fazer essa essa experiência que a gente vai ter aqui na comunidade, Meu Corpo, Meu Templo. Vocês vão ter a experiência de não somente repassarem ou conhecerem sobre cada lei que rege o universo, como vocês vão poder ter a experiência de vocês aplicarem ela, de vocês entenderem ela na prática. E às vezes a gente conhece uma coisa, tem um entendimento, conhecimento, mas quando a gente não coloca aquilo que a gente aprende em prática, a gente perde o poder de assimilar. Então, tudo que vocês aprendem é muito importante, primeiro, colocar em prática, e segundo, compartilhar o ensinamento. Quando você compartilha com um filho, quando você compartilha no seu trabalho, quando você compartilha com alguém, você está sintetizando aquilo ali no seu sistema. Tá? Então, a primeira lei, que é a mais importante, é a lei da potencialidade pura. E o que fala é basicamente que no silêncio você acessa quem você realmente é. Então aqui, né, tem aqui o livro. É, o que que ele fala assim logo na largada? A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Vamos só traduzir isso assim rapidamente. O que que isso quer dizer, tá? A comunidade Meu Corpo, Meu Templo. Exatamente o não manifesto no manifesto. Tudo pode ser projetado por você. Essa lei, ela significa isso. Tudo pode ser projetado por você. Porém, antes de ser projetado, precisa ser introjetado. Essa é uma condição. Não adianta você querer manifestar fora, mas você não estar olhando para dentro e não estar percebendo o quanto o universo ele é poderoso na sua jornada. Então, essa é uma jornada profunda, né, de autoconhecimento. Então, a gente inicia essa jornada de 7 dias para integrar essas 7 leis, tá? Então, vai ser um caminho de expansão, um caminho de consciência, um caminho de prosperidade. Porque quando você encontra internamente, e essa lei ela vai falar sobre isso, quando você se encontra internamente, você acessa uma chave, que é uma chave de prosperidade. Por isso que o sucesso, né, ele tá aí, porque sucesso cada um pode olhar o sucesso de uma forma, tá? E eu quero que vocês sintam hoje que vocês estão entrando num portal de autoconhecimento, de aprofundar, um portal de presença. Esses 7 dias não são somente para você aprender algo ou para você reforçar algo, mas é para você lembrar que você já é isso. Tá? Então, durante essa jornada, vocês vão acessar 7 campos espirituais, tá? São 7 campos. Campo da natureza divina, o campo do fluxo, o campo do poder da cocriação, o campo do propósito, o campo da sua vibração, o campo da sua responsabilidade energética, porque eu quero lembrar vocês uma coisa muito especial. Vocês, nós somos energia, vibração e frequência. E o que você estiver fazendo aqui, quando você fizer a passagem, você vai para um grau que você está aqui agora. A partir do quê? Da vibração que você está. Então, se você está na vibração do porão, lá, quando você fizer a passagem, você vai estar na mesma vibração. Para quê? Para aprendizado. E o sétimo, vamos lá, né? Seguindo aqui, você vai para o campo da abundância natural. Tá? Então, a gente inicia hoje essa lei mais importante de todas, que é a lei da potencialidade pura, tá? Só para explicar a vocês qual que é o propósito dessa jornada. Ela é muito simples. Eu quero que você volte para o estado natural do seu ser, da sua alma, que é um estado de poder, presença e de infinitas possibilidades.
Quando você entende isso e você pratica essas 7 leis que a gente vai intensificar, tudo na sua vida começa a fluir com muito menos esforço, com muito mais facilidade, com muito mais clareza. As oportunidades passam a chegar para você, as respostas vão aparecendo para você, são as famosas deucidências, as sincronicidades, né? Elas aumentam e a prosperidade, ela deixa de ser algo não natural, de ser algo que é um esforço e ela passa a ser uma consequência. Porque o foco não é a prosperidade, o foco são as leis, o entendimento das leis. Quando você entende isso, o fluxo começa a acontecer, tá? Então, falando aqui da primeira lei, a primeira lei fala sobre a essência do nosso ser. E a essência do seu ser é pura consciência. Então, assim, traduzindo isso em outras palavras, antes de qualquer identidade, antes de qualquer trauma que você tenha, qualquer coisa que você tenha passado, qualquer crença, qualquer profissão, qualquer expectativa, existe uma parte sua que é ilimitada, que é infinita, que é muito poderosa e que é absolutamente capaz. E essa parte é a sua potencialidade pura, é a sua identidade espiritual. Por isso, né, eu entendi que quando eu comecei a estudar, eu precisava acessar a minha identidade espiritual, que é o meu eu espiritual. Porque esse é o maior fundamento do processo, que é o meu método Life Changing. Esse é o maior fundamento, é você acessar a sua identidade espiritual. Então, a partir dessa lei, você acessa a sua identidade espiritual. Então, essa lei, ela fala algo muito importante. Quando você silencia a mente, assim, basicamente isso. E muito básico e muito importante. Quando você silencia a mente, quando você silencia o ego, quando você silencia as comparações e quando você silencia o barulho externo, as influências externas, você acessa a sua fonte, você acessa a sua identidade espiritual. Então você precisa fazer essas 4 coisas que eu estou falando aqui: silenciar a mente, apaziguar o seu ego, parar de fazer comparações, silenciar o barulho externo. Assim, você consegue acessar essa primeira lei da potencialidade pura, tá? E aí, a partir disso, nasce uma fonte, que é uma fonte de criatividade, intuição, propósito, respostas, fluidez, direcionamento, coragem, clareza, expansão e a consequência da prosperidade. Então, a lei da potencialidade pura, ela é a sua capacidade de acessar um campo quântico dentro de você. Então, quero que você saiba o que bloqueia esse campo, tá? São deformadores do nosso sistema interno, do nosso ego. Então, anota o que bloqueia esse campo: autocrítica, cobrança, aceleração. Você está numa rotação acelerada demais. Comparação, como eu já disse, busca por aprovação, ficar na constante busca de ser aprovado, de ser gostado por todo mundo, de falar a coisa certa. Outro dia eu escutei algo assim, eu não vou me lembrar exatamente como foi, mas assim, quem fala a verdade não precisa se lembrar daquilo que falou. E quando eu, né, tenho um dos meus valores é esse, é falar a verdade. Então, quando você fala a verdade, você não precisa buscar o que você falou para aquela pessoa, para aquele grupo, porque se você parar para refletir de novo, vai vir a mesma coisa, porque você acessa a sua verdade. Então, a busca pela aprovação, né, bloqueia o seu campo. O ego que quer controlar tudo, aquele controle exacerbado, o medo de errar e a falta de pausa, de silêncio, de contemplação.
tá? Então são 8 pontos aqui que eu quero trazer para você que bloqueiam o teu campo, tá? Então a primeira lei da potencialidade pura, ela lembra a gente principalmente do quê? Você precisa ficar em silêncio, voltar ao silêncio para você poder ouvir Deus dentro de você. E é isso que reabre o portal dessa potencialidade. Quem viveu o retiro comigo, além de outras coisas, né, que outras leis que acontecem lá dentro, essa primeira lei da potencialidade pura, na hora que você pisa lá, você já é convidada, você já entra numa nova rotação. E tudo isso que eu estou falando aqui, né, desses 8 deformadores que bloqueiam o teu campo, você já começa a acessar ali. Então, quem viveu o retiro, viveu essa primeira lei na presença, na realidade. A gente precisa viver a potencialidade pura. Você precisa se programar para viver um retiro. Então, assim, não é sobre o meu retiro, mas é sobre um retiro. Eu abri, né, a oportunidade para vocês, lembrando disso, eu abri a oportunidade para vocês. A gente vai ter 2 retiros ano que vem. Então, pessoas inteligentes, emocionalmente, espiritualmente, e vocês aqui da comunidade estão nesse lugar de mudança, de crescimento, de transformação. Vocês já precisam se programar para o ano que vem, para você fazer pelo menos um retiro, para você viver as leis lá dentro, na prática. Porque assim a experiência, a sensação é que faz você mudar. Quando, né, a mentoria individual, quando você vai lá, você tem a possibilidade de ir acessar e estar junto comigo presencialmente, é uma outra experiência, porque as sensações, elas são muito potentes, tá? Então, é, façam isso, escolham já antecipar, já se programar, porque não é o movimento que vai acontecer se você não fizer o movimento. As coisas não vão se abrir se você não botar o pé para se abrir. Eu sempre falo sobre isso. Então, para quem está pensando sobre, para quem está aí querendo, desejando, vai lá, faz, já se programa, já diz que vai fazer, já vai lá, já faz a sua inscrição. Ah, abril, é muito longe. Não, não é longe. Pessoas inteligentes já começam a se planejar financeiramente, emocionalmente, estrategicamente, com disciplina. Eu quero contar uma história, né, da trajetória real, né, para a gente iniciar aqui o processo de fazer a nossa prática aqui, para vocês acessarem, né, a potencialidade pura. Mas trazer aqui sobre Deepak Chopra, né, que trouxe, foi uma história dele, né? Eu quero contar essa história real que me marcou muito quando eu estudei essa lei, tá? Deepak, ele é um médico extremamente renomado, formado na medicina tradicional, extremamente brilhante na carreira dele, muito respeitado. Porém, ele vivia um estado de não presença, de desconexão, tá? Ele trabalhava muito, ele trabalhava mais de 12 horas por dia e estava ali, né, envolvido com todo o movimento de, enfim, de hospital, ele era consumido, tá? Por estresse. E ele já, com esse movimento todo, ele já tinha perdido o sentido do propósito, do porquê ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Porque ele tinha entrado nessa rotação acelerada, ele já tinha entrado num lugar óbvio, num lugar onde não pensa mais para chegar, já chega sem saber. E a medicina que ele praticava, né, antes, era de curar os corpos, porém ele percebeu que ele estava adoecendo a si. Ele estava adoecendo a mente dele, ele estava adoecendo a alma dele. Até que o que aconteceu foi, né? E muitas vezes a gente tem chamados brandos como esse, mas as pessoas não escolhem. Só um minutinho, gente, peraí. O
Pronto, vamos lá. É, então, lembrando aqui, né, a medicina que ele estava ali, né, fazendo, era uma medicina para trabalhar as pessoas, mas ele estava adoecendo. E aí, numa consulta um dia, assim como eu estava dizendo para vocês, a gente tem chamados brandos, né? Quando a gente está numa consciência, mesmo que a gente às vezes entre num espiral negativo, quando você já trabalhou a sua consciência, você percebe, né? Rapidamente ou não. A gente, para quem está dentro do meu método, para quem fez a MIP, a gente trabalha isso mais profundamente, sabendo quais são os chamados da alma. Mas, um dia, Deepak Chopra estava lá numa consulta dele e ele percebeu que ele estava prescrevendo, que ele estava ali naquela consulta de um modo automático. Ele estava prescrevendo remédios, uma coisa muito importante, muito séria, tá? De uma forma assim, automática. Sem presença, sem olhar para quem estava na frente dele, sem para olhar a alma que estava na frente dele. Tem um provérbio sufi que fala assim: diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. O que que isso significa? Isso significa que diante de alguém, seja um outro alguém. Você pode conhecer, você pode ser maravilhoso, você pode ter um status incrível, você pode ter o que for, mas diante de uma alma humana, você é uma alma humana. E ele estava ali, já não estava mais nesse sentimento, ele já estava, só que ele sempre foi uma pessoa com uma consciência elevada. Então ele diz que nesse momento ali, ele percebeu algo assim muito importante, tá? Ele disse assim, o meu corpo estava ali, mas a minha alma, a minha essência não estava. E essa frase, ela é o ápice da desconexão, da potencialidade pura. Eu sempre falo isso aqui, né, para vocês, eu sempre ensino isso. O seu corpo físico, ele pode estar aonde estiver. Se a sua consciência não estiver ali, pronto. Já há desconexão. Você já não está na presença e você não está na potencialidade pura. Então, a partir dali, ele recebeu um chamado assim, né? Muito simples, muito bom, muito maravilhoso. Quem dera todo mundo pudesse viver esse chamado, de não ficar doente, de não passar por perdas financeiras, por não passar por vazios existenciais, por lacunas emocionais, por traumas, né? Então, é, ele, como estava ali, né, e vocês têm esse poder aqui de estar na comunidade, de também estarem numa consciência muito elevada, de perceberem os erros de vocês rapidamente, ele decidiu buscar silêncio. Essa foi a busca dele. E como que a gente busca o silêncio? Meditando, se desconectando do barulho do mundo, se desconectando dos barulhos internos também. E ele começou a mergulhar no autoconhecimento, na filosofia védica, na meditação. E aí algo, bum, uau, aconteceu. O que ele estava buscando fora, que era reconhecimento, que era mais sucesso, que era mais prosperidade, que ele estava naquela roda do ratinho, ele entendeu que ele precisava voltar para dentro. Gael, isso não. Mas eu vou usar o dourado. A mamãe está dando aula agora, por favor. Eu vou usar o dourado. Então, ele deixou a medicina, acabou deixando, ele entendeu isso depois que ele passou por esse processo, tá? Então, ele deixou a medicina tradicional, a medicina tradicional, e ele seguiu o chamado espiritual. E ele se tornou um dos maiores nomes da espiritualidade moderna. E ele diz o seguinte: o sucesso ele não veio porque eu busquei, o sucesso veio quando eu me alinhei. Então, por isso que eu digo, né, a identidade espiritual faz você acessar a sua prosperidade. Então, essa lei da potencialidade pura, ela precisa ser construída na prática. Quando você se alinha com quem você é, em essência, tudo na sua vida se realinha dentro de você. Quando você fica buscando, né, se parecer com alguém, o que que todo mundo está fazendo na internet, o que que todo mundo agora.
está pensando, como que as pessoas estão fazendo, e você para de perguntar a si, para de se observar, você perde o poder, porque a potencialidade pura, ela está conectada com a prosperidade. Então, olha só, né, o que poderoso isso, que simples, né, que básico, só que a gente não faz. A gente se perde nisso, tá? Então, quero que vocês escrevam aqui, né, nos comentários como que isso está chegando aí para você hoje nesse feriado. Eu quero criar também, a gente vai criar agora um campo juntos de potencialidade pura. Junto desse campo, a gente vai criar algo dentro de você. Tá, então quero ver aqui os comentários. Eu vou só fechar a câmera aqui, que eu conversar com o meu pequeno aqui, para eu ficar mais concentrada aqui em você. Espera aí. Tá escrevendo aqui para mim. Pronto, vamos lá. Muito fácil nos desconectarmos de nós mesmos. É muito fácil. Eu sempre falo, para você se perder, é um pulo. É assim, ó, é rápido. É um estalo de dedos para você se perder de você, de o que você gosta, de quem você é e entrar nesse sistema, entrar na fila, né? Às vezes a gente entra numa fila sem saber por que que entrou na fila, enquanto você olha para o caixa do lado, você tem uma oportunidade do seu lado, mas você entrou na fila porque todo mundo entrou. Você parou de pensar. Isso é muito sério. Você parou de se conectar, você parou de olhar o que é bom para você. Então, olha, distração, né, pelo modo automático que entramos, temos que, né, orar e vigiar e sempre, exatamente. Vamos lá, Eli, a fonte de toda a criação está no silêncio, exatamente. Sair das distrações mesmo, conectar consigo mesma, ótimo. O barulho distrai a alma e é ela que nos leva ao caminho do silêncio e do propósito divino. Isso aí. Sem perceber, a gente entra no automático. Pois é, sem perceber, mas se você medita diariamente, se você ativa isso diariamente, você percebe que você às vezes está se perdendo rapidamente. Assim como, né? Muitas vezes eu não sou perfeita, mas eu estou muito atenta, porque eu não estou atenta de preocupada. A atenção de preocupação é uma coisa, mas eu estou atenta porque eu estou conectada. E às vezes a gente se desconecta. E é por isso, né, que o retiro, é por isso que as ferramentas que eu tenho, as técnicas, é por isso que as meditações, as respirações, tudo isso a gente vai fazer. Deixa eu ver o que a Kari falou aqui. Faz muito sentido para mim a maneira que tu traz as explicações, Shana. Fica mais claro e sim, percebo nitidamente quando eu estou me desconectando de mim. Que bom, Kari, gratidão. Muito significativo. A Rose, né, que estava lá no retiro. É muito significativo. A questão que muitas vezes somos colocados à prova. Exatamente, a gente é colocado à prova diariamente. Diariamente. E aí você entra no sistema ou você só observa. Tem um outro provérbio sufi que fala assim: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Estou arrepiada. Isso eu falo sempre, mas é simples assim.
estejamos aqui no mundo, tá tudo bem a gente querer um carro melhor, uma casa melhor, querer um corpo mais bonito, mais hábil, tá tudo bem a gente querer um cabelo legal, tá tudo bem a gente querer um celular melhor, tá tudo maravilhoso. Mas assim, não ame coisas, né? Goste de coisas e ame pessoas. O amor incondicional que Cristo nos ensina. Então, a gente pode estar aqui no mundo, mas a gente não precisa entrar na fila que todo mundo aí está entrando, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo. Então, assim, conectar com a sua verdade. Isso é muito poderoso e simples. Só que a gente tem as distrações, que são os deformadores do ego que eu falei para vocês ali, tá? Então vamos lá, Lohane, essencial. Algumas coisas batendo real. Eu estava numa conversa com você mentalmente às 10h30 no banho. Uau! Sobre ego, sobre se perder, sobre estar alinhada e sobre como você se distingue, sobre buscar aplicar mais na prática. Maravilhoso. Uau! Que bom, adorei. A norma aqui, sou muito acelerada, querendo dar conta de tudo e não vivo o silêncio, não consigo fazer meditação, qualquer coisa que me tira a concentração. Exatamente. Você, né, Norma, e quase todo mundo, porque a nossa mente, ela funciona já no modo assim, acelerado de rotação. Normal, porque hoje cada vez mais as coisas estão, né, na urgência, com várias distrações, com várias atividades, né? Então, a gente aprende a ser assim, a gente não consegue parar, incomoda parar. Você acha que não está produzindo se você parar. Outro dia, foi anteontem, né? Eu não sei se vocês viram nos stories, se vocês às vezes acompanham lá, mas eu não estava assim muito bem. E quando a gente não está muito bem, a gente tem que se permitir parar. E a gente, às vezes, quando para, a gente fala: Nossa, não posso parar, tô doente, que horror. Eu vou deitar aqui, eu não vou, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar no hospital com meu pai, eu deveria estar assim, eu deveria estar assado. Mas assim, quando você tem essa consciência, você já tira isso. E aí a gente tem essa consciência rápida, essa consciência que está dentro de nós, a nossa identidade espiritual, e ela fala para você, eu escuto, e ela fala para mim, você pode. Por que você está se comparando que o mundo está numa aceleração? Porque você pode, você merece. Então, quando você está conectada, você escuta a si, você fala, vou pausar. Mesmo que a nossa mente esteja acelerada, a gente sai desse modus operandi e a gente entra numa rotação própria, na sua rotação. E é isso que a gente precisa aprender, a entrar na sua fila, a trazer para você, para sua fila, pessoas também semelhantes a você. Estar com semelhantes, né? Estar com pessoas que você quer se espelhar também. Estar na frequência, na ambiência da onde você quer manifestar. Então, a potencialidade pura, gente, ela é a principal lei. Ela é muito, muito, muito importante. Então, a gente vai, o que a gente, eu vou explicar para vocês também como que a gente vai fazer lá na comunidade. Diariamente, tá? Eu vou trazer para vocês um áudio explicativo sobre a lei. Vou trazer uma prática para vocês e vou fazer um resumo, né, com um cardzinho ali para vocês. Então, diariamente, vocês vão, quando acordarem, quando vocês acordarem, vocês já vão lá na comunidade e vocês vão escutar sobre a lei, para você já iniciar o seu dia trabalhando essa lei, para você já experienciar na prática a lei. Então, hoje a gente vai experienciar a potencialidade pura, perfeito, que a gente está num feriado, tem gente que trabalha, tem gente que a gente vai, né? Então, assim, também busquei trazer hoje para vocês poderem colocar mais em prática num feriado, tá?
E aí, vocês vão colocar, usar isso. Então, a gente vai, né, nesses 7 dias, fiquem atentas no grupo, logo cedo pela manhã, e façam, porque vocês não terão essa oportunidade, né, de vivenciar isso numa egrégora como a comunidade, trazendo para a prática, né? Você pode fazer a leitura, mas será muito diferente de a gente fazer isso junto, tá bom? Maravilhoso, né? Também acho. Li. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma prática. Vamos trazer essa interiorização do que a gente conversou aqui, tá? Então, estejam aí num ambiente de preferência, né? Calmo, dentro do que você puder aí. Caso o meu pequeno entre aqui, olha, não, não se incomodem com as distrações de fora, né? Acolham o silêncio interno e não se distraiam externamente, tá? Isso eu falo para vocês daqui e daí também, tanto com pensamentos de vocês, como com barulhos externos, como um telefone, como um interfone, como um barulho inesperado. Simplesmente, ó, aprendam a estar em si. Muitas vezes eu já dei aula, né, com meu bebezinho junto e eu estava aqui, ó, presente na presença, tá? Então, quando a gente aprende a não se incomodar tanto, né, com o ruído externo, a gente está aplicando também a potencialidade pura. Então, vamos lá, vamos fechar os olhos, estejam com a coluna ereta, tá? Para que a gente possa, né, fazer essa conexão, para que vocês possam experienciar a meditação da melhor forma possível, né, que é sentada. A gente tem, né, a nossa glândula pineal, é importante que você esteja sentada, muitas vezes para fazer práticas, porque a nossa antena, ela precisa estar de pé. Não sei se vocês já perceberam, quando você vai fazer um upload, um download no celular, se o seu celular estiver deitado, a antena não está funcionando tão bem. Agora, se você coloca ele em pé, ele vai mais rápido. Ele faz o upload e download mais rápido. E assim nós somos também, tá? Nós temos duas antenas, tá? Uma que emana e uma que capta. Então, quando a gente está sentada, assim, a gente ativa nossa glândula pineal, a gente ativa essa nossa coluna também que nos rege, tá? Então, vamos estar numa postura para quem precisar, e eu sugiro, né? Você puxa uma nádega e puxa outra nádega. Isso faz você, ó, na hora, alinhar a tua coluna. Puxa uma e puxa outra. Isso faz assim, ó, pum, perfeito. É assim que a gente precisa sentar, tá? Então vamos lá, fechem os olhos de vocês. Vamos respirar. Vou fechar minha câmera também, para que eu possa ativar aqui dentro de mim, passar para vocês. Inspirem profundamente. Solta o ar pela boca. Você vai fazer 3 respirações profundas, lentas, inspirando calmamente, profundamente, e soltando o ar pela boca o máximo que você puder, até aquele finzinho. Faça a sua terceira e última respiração, lenta, calma, amorosamente. Solta o ar pela boca. Solta os seus ombros. Na sua próxima inspiração, você vai inspirar profundamente, você vai acender.
no centro da sua mente, uma luz. Acende essa luz branca, e essa luz branca, ela começa a limpar os seus pensamentos. Pensamentos de comparação, pensamentos de preocupação, pensamentos de autocobrança, de autocrítica. Essa luz, ela começa a dissolver o seu medo de errar, o seu ego que quer controlar tudo e todas as coisas e pessoas e circunstâncias. Essa luz grande, branca, ela vem expandindo aí no centro da sua mente e fazendo caminhos que dissolvem, que limpam, que ampliam neste momento a sua mente. E a sua mente, nesse momento, ela é uma mente branca. Visualiza sua mente branca, translúcida, limpa, clara. Visualiza essa luz branca, translúcida, mais forte agora. Nesse momento, você começa a entrar em contato com o campo da potencialidade pura. Um clarão. Se mantém assim, sentindo, vendo, imaginando esse campo da potencialidade pura. Congela a sua mente nesse estado agora por 1 minuto. Observa a sua mente vazia, completamente branca. Fique nesse estado de potencialidade pura. Congela nesse estado.
Mantém. Mais um pouquinho, você está indo muito bem. Isso. Agora, eu quero que você perceba que existe essa luz branca descendo para o centro do seu peito, expandindo, expandindo, expandindo. E essa luz representa a sua essência. Essa luz representa o seu eu espiritual, a sua identidade. E visualiza agora essa luz ampliando, crescendo, expandindo, ampliando por todo o seu corpo. Agora, internamente, diga para suas células: eu sou a potencialidade pura. Eu sou a consciência ilimitada. Eu sou o campo de todas as possibilidades. Mais uma vez, diga para suas células: registra isso. Eu sou a potencialidade pura. Eu sou a consciência ilimitada. Eu sou o campo de todas as possibilidades. Deixa isso imantar nas suas células. E vai sentindo agora que a paz habita em você. Sente o seu silêncio agora. Só sente o seu silêncio. Quero que você sinta também agora o poder de você simplesmente ser aqui e agora, aqui. E dentro lá da sua mente, completamente branca, translúcida, eu quero que você pense em uma área da sua vida onde você precisa de
clareza, onde você precisa de mais discernimento. E vamos trazer uma pergunta para o seu campo de possibilidades. Somente uma pergunta. E você vai fazer essa pergunta para a sua identidade espiritual, para esse vácuo branco que você acessou. E você vai perguntar internamente: o que que a minha alma quer me mostrar a partir disso? E solta, respira e deixa que essa resposta ela venha sem qualquer esforço. Inspira profundamente. Vai trazendo presença lá para os seus pés, para você ir voltando, criando raízes pelos seus pés, aterrando, voltando devagar para o teu corpo físico, que é o corpo que manifesta. Porque não tem como você ficar lá no pensamento, no não manifesto. Você precisa traduzir para cá, para você poder projetar. Você precisa sim introjetar. Então, vem aterrando, trazendo de volta a presença para si, sentindo agora o teu corpo, os teus pés, as sensações que você está tendo. E quero que vocês, no seu momento, abra seus olhos, expanda seu corpo, se alonga. Se tiver água aí, bebe sua água. E quero que vocês me digam aqui como que foi. Vocês escrevam aqui sensação de ficar com a mente branca, de trazer essa luz, de ficar em silêncio, de sentir como que foi. E é no estado de paz, né? É exatamente nesse estado que a potencialidade ela te coloca no teu estado de abundância. Exatamente. Visualizou a cor branca e vieram outras cores coloridas também. Tudo maravilhoso, que bom.
clareza, calma. Pois é. Isso vocês podem repetir 3 minutos do dia de vocês. Todos os dias, pela manhã, vai fazer o seu decreto, vai fazer uma oração, 3 minutos. Observa a sua mente, traz esse estado que a gente foi construindo aqui, traz para o seu corpo e só fica. E congela nesse estado. Vocês vão ver assim, né, qual que é o ideal. O ideal seria você ficar 30 minutos ou 15 minutos. Mas como que a gente começa? Começa do começo, né? Ninguém começa, né, na academia com 100 quilos de cada lado. Você começa com 1 quilo, 2 quilinhos, 3 quilinhos no máximo, né? Ó, foi desafiador aqui porque tá sozinha com o bebê, mas quando foi para um ambiente seguro, consegui uma conexão surreal com o meu eu, com a minha essência de luz e paz. Virou uma chave após a nossa sessão também da mentoria individual, né, Li? E esse é o primeiro passo necessário e essencial para o meu momento. Uau, muitas chavinhas. Adorei a mente clara, ó, super, né? A Eli, consegui me sinto bem mais calma do que eu estava no início do encontro, maravilhoso. E a Camila, que elevada, senti a minha energia interna aumentar, vi e senti apenas o branco, uma limpeza sensacional. Simples e complexo, né? A gente precisa de um estado aqui, ó, de presença, de disciplina para ver, né? Qual que é o meu convite hoje para vocês, tá? O meu convite hoje para vocês dá exatamente para vocês trazerem mais ainda para a prática no dia a dia, no dia de hoje. O meu convite para vocês é ficarem 6 horas, um quarto do dia, 6 horas sem acessar rede social, e-mail, WhatsApp, se você puder, ou selecionar, ai, olha, eu tô com uma questão, tô com uma situação, então eu não vou ficar acessando todo mundo, vou acessar isso e isso. Mas assim, rede social, 6 horas do dia de vocês de hoje. Você vai escolher. Pode ser de 6 à meia-noite, pode ser de 2 às 8, pode ser de agora até, sei lá, dependendo, 2 da tarde. 6 horas sem acessar estímulos. Estar aqui. Outra coisa também, para vocês praticarem hoje. Não julgamento. A gente se pega, às vezes, julgando, né? Criticando que seja, ou julgando alguma coisa, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você conhece. E quando você julga o outro, você está, né, se julgando. Você está acessando aquilo que está dentro de você, a partir do que está dentro de você, você vê no outro. Você não vê no outro aquilo que você não tem. Então, quando você, né, começar a julgar, a criticar, eu quero que você faça esse processo de parar e falar assim: e eu? E eu? Só pergunta isso: e eu? Ou você vai parar na hora, ou você vai falar: ih, será que eu também faço isso? Você vai, né, perceber quantas vezes, talvez, e pode ser o julgamento mais simples, tá? Não é somente assim, nossa, um julgamento especial. Julgamentos simples, uma pessoa na rua que passa, qualquer coisa. Então, quero que vocês pratiquem, tá? Essas 6 horas de jejum, que é um jejum que é mental. Essas 6 horas, né, de vocês tirarem a rede social, etc. E esse julgamento é o dia inteiro, ao longo do dia todo, tá? E vou trazer o card para você. Lá. Tem alguém com ali. Tem alguém, perdão. Vou mandar o card para vocês lá no grupo também, tá?
com a orientação, com tudo direitinho. Sim? Estão preocupadas ou estão calmas? Sim, tudo tranquilo, que bom. Isso. Fiquem calmas, ninguém vai morrer. Se não julgar ou se não acessar um Instagram, um TikTok, um e-mail, tá tudo perfeito. Vocês vão sentir essa máxima da potencialidade, como a gente se dispersa e como a gente tem o poder de voltar. E isso é uma forma de vocês entenderem que vocês podem fazer isso. Então, às vezes, vocês vão trabalhar, bota no modo foco. A potencialidade pura é isso, é você botar, você se colocar no modo foco de vez em quando. Foco para mim, que foi o que eu fiz, né? Hoje é quinta, terça-feira, modo foco. E aí a potencialidade pura volta, no dia seguinte já estava ótimo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Xana, repete a frase poderosa que você falou sobre coisas e pessoas. Ai, eu acho que eu falei tanta coisa, né? Eu falei sobre a gente, eu acho que é isso, eu falei sobre a gente gostar de coisas e amar pessoas. Eu não sei se é isso mas é sobre isso. É isso? Tá, que bom. A Laura, o horário da manhã é vital para mim. Sinto que quando começo na disciplina, o dia se torna muito melhor. Estou no pós-operatório, a Laura. A Laura estava lá no retiro, verdade. E sempre é desafiador para mim manter a calma. Farei todos os dias. Paz, 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 paz. Estava precisando muito. Vi a luz branca mágica. Que bom, que maravilhoso, realmente. Que bom, Laura. Melhoras para você, uma ótima recuperação e esse estado de paz, né? Ele realmente, quando a gente toma, ele é avassalador. Pode vir qualquer coisa que essa presença, né, essa guiança a gente sente. Muito bem. Então é isso. Até amanhã, tá? Essa vai estar lá na plataforma. Então, para quem quiser refazer, quem quiser assistir novamente, quem quiser aí é, depois olhar de novo, anotar o que for, e também, ó, quem quiser dúvidas e comentários lá no nosso grupo, tá? Exclusivo lá. Então é isso, olha, um ótimo feriado para vocês. Gratidão pela companhia. Muito bom estar aqui. Uma, é muito, muito bom. Gratificante estar aqui falando com vocês, vendo os rostinhos de vocês e podendo praticar junto com vocês também, tá? Um beijo, um excelente feriado e quem fortes, firmes, hoje a gente está juntas. Que bom. Um grande beijo para vocês, gratidão pelas mensagens que eu tenho recebido. Amém. Beijos, gratidão. Beijo do Bentinho também. Ê, lindo, maravilhoso. Saudades, Tchan. Oi, meu amor, nossa cocriação maravilhosa. Precioso. Um dia maravilhoso, meu amor. Receba nosso Amém. abraço. Gratidão. Amém. Obrigada. Beijos. Amém. Beijos.